Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo, um podcast da Alquimia da Mente. Esse podcast é patrocinado pelo Método Hércules. Quer entender o pentagrama do destino e como as 5 riquezas da prosperidade podem fazer diferença na sua vida? Então clica no primeiro link para saber mais informações. Nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como superar crenças limitantes sobre dinheiro e riqueza através da espiritualidade. E crença limitante, né? A gente tem aqui os nossos podcasts, vídeos, até mesmo os nossos treinamentos. É uma coisa que as pessoas gostam de estudar, na é verdade? Você que está me escutando agora, me assistindo, sabe muito bem disso. Às vezes, por exemplo, você vai questionar, vai procurar um livro, às vezes até mesmo um treinamento sobre isso. E o que acontece na maior parte das vezes é, Diego, né, você começa a se questionar e começa até a perguntar, Diego, eu tenho crença limitante em qualquer lugar, eu não sei resolver isso. E parece que essa crença sempre costuma puxar você, né, sempre te acompanhar. E aí você começa a pensar sobre os traumas, né, de infância, quem na verdade te impactou, família. Aqui dentro da Alquimia da Mente a gente fala muito dos sistemas de crenças, né? Então, quais são os sistemas de crenças maiores que a gente tem? Vai ter o familiar, pode ter o religioso, você vai ter o profissional, você vai ter, por exemplo, o financeiro, você vai ter grupos sociais, grupos partidários, grupos de minoria, né? Então, os grupos externos, vamos dizer, de uma maneira geral, que vão tentar moldar você para uma caixa, né? E esta caixa dentro de você, moldada através do seu cérebro, começa o quê? A direcionar os seus pensamentos, as suas emoções para determinado tipo de situações. E na maior parte das vezes, em relação a dinheiro, em relação à riqueza, né, você começa a ser limitado através disso. E aí sua espiritualidade, ela corre o sério risco de ser completamente maculada, ou seja, impactada como se fosse algo que não tivesse a ver, né? Tanto que muitas pessoas às vezes questionam, né, que não, dinheiro e espiritualidade não tem nada a ver, né? Como não tem nada a ver? É uma extensão nossa. Um dedo é menos importante que o cérebro, né? Tudo é interligado, então não tem como falar uma coisa da outra. Lembrando que espiritualidade dentro da alquimia da mente tem a ver com respiração, né? A palavra espiritualidade no latim vem de spiritus, que tem a ver com espírito, e spiritus vem de inspirare, que tem a ver com respiração, que veio do Atman, né? Do sânscrito, que tem a ver com sopro de vida. Essa é a nossa linha, tá? A metodologia da alquimia da mente. Criada aí há mais de 15 anos, que a gente utiliza, né? E a gente ensina isso a mais de 80 países aí, pessoal que nos escuta, nos ouve, nossos alunos, alunas aí, obrigado pelo seu carinho sempre e também pela sua presença, né? Sempre massiva aí nos nossos conteúdos. Quando a gente pensa sobre crença, né? Como que a gente supera as crenças? Primeiro de tudo, aceitar, né? A sua crença, ela existe. Não adianta você fugir da sua crença, não adianta você negar a sua crença. Tem até um ciclo, né, de Kübler-Ross que fala que o primeiro estágio, né, de tudo que a gente tem, por exemplo, numa situação na sua vida, é a negação. Se é a negação, você vai falar que aquela crença não existe, mas você sabe que ela existe, você sabe que ela é real, você sabe que, na verdade, ela está presente na sua vida. Mas, na maior parte das vezes, você não quer desenvolver isso dentro de você, né? E o mais importante disso tudo é aceitar de uma maneira o que eu sei que ela existe, ela é real, aconteceu comigo por causa disso, disso, disso. E na maior parte das vezes, o que vai acontecer só de você aceitar as coisas elas serem mais sensíveis, elas tomarem uma forma mais tranquila. Sabe assim, quando você às vezes tá. Vamos pensar, você tá correndo. Imagina, faz de conta, faz exercício hoje, né? Se você não tá correndo faz um tempinho. Começa a correr e não em excesso também. Aqui, no caso, é só uma caminhada, às vezes mais rápida. E quando você para, né? Você vai ficar ofegante, né? Mas aí você sente uma coisa boa, não sente? Uma coisa, né? Às vezes você pode, né, dependendo, no caso, se for um trote muito rápido ou uma corrida, mas você vai ficar, às vezes, demorar, né, pra você conseguir pegar o fôlego. Mas o que você sente? Você sente uma harmonia, né? Então, isso é geometria sagrada. A mesma coisa é quando você aceita, entendeu? É como se fosse agora sim, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Porque a partir do momento que você aceita a sua crença limitante, fica mais fácil de você reprogramá-la, entende? Porque quando você joga uma energia negativa, não, não é isso, não, não é verdade, sabe? Você começa a batalhar como se fosse vetorial, né? Então, uma força
fisicamente falando, é um vetor ao contrário, matematicamente ao contrário. Então, você não vai se mover, você vai ser puxado de um lado para puxar do outro e você não vai sair do lugar. Não saindo do lugar, na maior parte das vezes, o quê? Você vai estar estático, reclamando de alguém, reclamando da vida, falando que, na verdade, você não tem capacidade, ou mesmo alguém, você acreditou que alguém, né, algum grupo externo, né, então por isso que eu falo sistema de crenças para vocês, algum externo vai tentar deixar aquilo mais sensível para você, vai convencer você que aquilo é real, né, então através das palavras de outras pessoas, através da agenda de outras pessoas, ao invés de, na verdade, você seguir seu instinto, seguir aquilo que, na verdade, você sabe que é melhor, e aí você se moldou por causa de outra pessoa, entendeu? E isso tem tanto a ver com riqueza e dinheiro, porque na maior parte das vezes as pessoas elas se esquecem que todas as experiências que você teve, né, na sua vida tem a ver com a espiritualidade. Então, se você está tendo dificuldades com dinheiro e riqueza, tem muito mais a ver com quem você é do que aquilo que você tem, né? Quando você começa a perceber, por exemplo, que você tem às vezes uma aversão a dinheiro, né? Como assim, Diego? Eu gosto de dinheiro, eu não tenho nenhuma aversão, né? Eu quero ter dinheiro. Mas quando a gente começa a falar sobre isso, você começa a trazer frases, né? Ou mesmo sentimentos mais carregados, sabe? De pessoas, às vezes até que passaram na sua vida, mas passaram a perna em você. E pode acontecer, já aconteceu comigo, sociedades que se desfizeram, ou mesmo relacionamentos os quais aconteceram dentro da minha vida, e não é diferente para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que está fazendo muito pelo mundo também corre esse risco, né, vamos pensar, de vivenciar mais experiências, e logicamente, por vivenciar mais experiências, ela pode ter mais fracassos, né? Mas o fracasso não significa que você não está acertando. O fracasso só simboliza o quê? Mais um acontecimento, mais uma nova experiência que está te levando cada vez mais próximo, ou mais próxima, né, ao acerto. É por isso que é tão importante você pontuar, né, então o que você está querendo, em relação a próprio dinheiro, assim, o quanto você deseja, né, você ser mais pé no chão, entendeu? A gente fala muito aqui dentro da Alquimia da Mente do elemento terra. Você é uma pessoa que viaja muito, então usa muito o mundo da imaginação, que é o mundo, no caso, do mental, que seria o ar, né, o elemento ar. Então, os arquétipos de Gêmeos, de Libra, né, de Aquário, vamos pensar assim, ou mesmo de água, né? Então, você se movimenta muito, então só quer sempre mudar. Nunca aterra as coisas, né? Então, sempre leva como se fosse um tsunami a Terra, né? Que aí vai ser, no caso, Câncer, né? Vai ser Câncer, Escorpião e Peixes, né, nesse caso. Mas enfim, o que eu quero trazer disso tudo? Você superar-se começa com aceitar, né? Depois, reprogramar tudo aquilo que você está pensando, ver a origem disso, para que você consiga repetir, né? A repetição é a mestra da perfeição. Então, quanto mais você conseguir repetir aspectos os quais você deseja na sua vida. Então, por exemplo, você quer mais dinheiro? Beleza, então entenda que isso é algo natural que já está acontecendo, não que vai acontecer. Então, pode ser comprar um livro? Pode. Pode ser você ser mais positivo? Pode. Pode ser ter um caderno de gratidão? Pode. Pode ser, por exemplo, fazer o Ho'oponopono? Pode. O grande lance é você começar alguma coisa, entendeu? Tirar do papel, você parar de ficar só pensando e colocar em prática. Mas o grande lance disso tudo não importa se você vai começar hoje ou já deveria ter começado. O grande lance é fazer, entendeu? Porque o grande lance da repetição é a atitude, sabe? E esse é o principal erro das pessoas. Porque elas querem alcançar as coisas. E quando elas alcançam, elas não repetem. Né? Não é à toa que a grande maioria das pessoas, elas se arrependem daquilo que não fizeram. Né? Você vê, por exemplo, se a gente entrevistar pessoas que têm mais experiência, esse é o maior estigma que elas têm. Né? Eu gostaria de fazer mais coisas quando eu tinha aquela idade. Você quer ser essa pessoa também, sabe? Você já tem aquela coisa, aquelas frases até do Confúcio, né? O maior sábio não é aquele que, na verdade, não erra. O maior sábio é aquele que, na verdade, aprende com os erros do outro e não comete. Né? É a mesma coisa que você deveria fazer. Em relação a dinheiro, riqueza, serve para tudo. Dinheiro e riqueza é uma consequência direta de quem você é. Né? E quando você mexe no seu eu, na sua própria espiritualidade, na forma que você respira, mais fácil fica para você superar aquilo que está te impedindo, sabe? E não tem segredo, não tem receita de bolo, não tem caminho mais fácil.
Não tem, por exemplo, uma forma irreal de você vivenciar aquilo que, na verdade, você tem que fazer, sabe? O caminho, às vezes, pode ser doloroso no começo, né? Trabalhoso. Sim, vai ser. Vai ser algo que, na verdade, você não espera muitas vezes. Algumas pessoas vão te deixar na mão, sim. Só que, ao mesmo tempo, a recompensa sempre é valiosa, porque você sempre vai lembrar, caramba, se eu não tivesse começado há 2, 3, 5 anos atrás, eu não teria o resultado que eu tenho hoje. Não é um caminho para qualquer um, porque cada vez mais as pessoas estão se tornando imediatistas, né? Até cometendo os mesmos erros de antigas civilizações que pereceram por causa disso, como a Atlântida. Mas o grande lance é você continuar firme, entendeu? Acho que o maior conselho que a gente pode dar para finalizar é continuar na firmeza, sabe? Firme e pisar no chão. Porque você viaja demais, você exagera demais, se preocupa demais e a grande maioria das suas preocupações nunca se materializam, tá? E logicamente que tem, né, uma forma mais fácil de te ajudar em relação a esse processo, é clicando no primeiro link da descrição, que tem um treinamento, né, avançado nosso, com mais estratégias que podem te ajudar em relação a essa transformação, tá? Basicamente é só clicar no primeiro link que você vai ter mais informações sobre esse treinamento. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.